Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui reunidos para fazer essa leitura, reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai e do Espírito Santo. A paz de Jesus e o amor de Maria, seja muito bem-vindo. Vamos fazer a nossa oração hoje ao Espírito Santo. Vivei em nós, ó Espírito Santo, para que nossos pensamentos sejam todos santos. Atuai em nós, ó Espírito Santo, para que nossos trabalhos também possam ser santos. Aquecei nossos corações, ó Espírito Santo, para que amemos só o que é santo. Fortalecei-nos, ó Espírito Santo, para que defendamos tudo o que é santo. Curai-nos, ó Espírito Santo, para que sempre possamos ser santos. Sede santos. Bom, hoje vamos fazer a leitura do livro da primeira carta de São João, a leitura da primeira carta de São João. Então, se você quiser, abra sua Bíblia em 1 João, é do capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2. É o título aqui na Bíblia Ave Maria. Deus é a luz que nos tira do pecado. A nova daqueles tempos, a nova que dele temos ouvido e vos anunciado é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos, e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar e perdoar os pecados, e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora à segunda leitura. Vamos aos Salmos. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Então, nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Então, as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então, por sobre nós teriam passado essas águas sempre,
mais impetuosas. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Vamos agora ao Evangelho. O Evangelho está no dia de hoje em São Mateus 2, 13. 13 a 18. São Mateus 2, 13 a 18. São Mateus, rogai por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. A vós, ó Deus, louvamos. A vós, Senhor, cantamos. Vos louva os exércitos, vos louva o exército dos vossos santos mártires. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu. Peraí, deixa eu só situar vocês, né? Que aqui na Bíblia Ave Maria começa depois de sua partida. Mas aqui, até no Evangelho, né? Dentro da liturgia que a gente lê na missa, é depois que os magos partiram. Então foi depois que os reis magos partiram, né? Entregando seus presentes, né? O ouro, o incenso e mirra. Né? Depois da sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Ficará lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a noite e tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo então Herodes, que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado os magos. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos, Não quer consolação, porque já não existem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, na palavra de hoje, Herodes manda assassinar as crianças, os meninos de 2 anos para baixo, né? E vamos aqui refletir um pouquinho, né? Aqui, pegando um pouquinho da ponte do nosso querido Padre Donizete. Deixa eu ver se é o Padre Donizete mesmo, só para ter certeza. É o Padre Donizete. Diz aqui, né? Ele fala que essa questão, né? De três dias depois, né? Do nascimento de Jesus, houve esse assassinato em série das crianças, né? Então, o Padre Donizete, ele traz um ponto muito interessante que para mim eu refleti muito sobre isso, né? Então, hoje é o dia, né, dos santos inocentes, né, padroeiros das crianças abandonadas, que é o dia desses santos que morreram, né,
Assim, 3 dias que depois que Jesus nasceu, eles morreram pelas mãos, né, pelo mando, né, do Herodes. Então, assim, a gente tem que refletir que será, né, como é difícil destronar nós mesmos. Por que o Herodes fez isso? Por que o Herodes mandou matar essas crianças? Porque ele tinha medo quando falavam que Jesus seria o rei, né? Seria o rei dos judeus, né? Falavam que Jesus seria o rei, né? Então Herodes, por medo de perder o seu trono, né? Quando os reis magos falaram as profecias para Herodes, ele, por medo de perder o seu trono, resolveu matar essas crianças. Então, o que o padre Donizete fala, que assim tocou meu coração na leitura, né, da homilia dele aqui, como é difícil destronar nós mesmos, né, e dar espaço para o menino Jesus entrar, sentar no seu trono e reinar na nossa mente, reinar no nosso coração. Como é difícil muitas vezes a gente se deixar ser guiado, deixar Deus sonhar em nós, né? Se deixar ser guiado pelo querer de Deus, né? Pela vontade de Deus nas nossas vidas, né? E se deixar mortificar das nossas vontades, dos nossos impulsos, de querer ser o primeiro, de querer ter mais, de querer, enfim, seja lá o que for que muitas vezes nosso corpo, a carne tanto quer, ou então às vezes nosso espírito por algum motivo quer. Nossa, que anseio por um carro do ano, ou que anseio por muitas coisas, né? Nós devemos refletir, porque às vezes, por exemplo, você pode estar querendo, vamos colocar aqui um colar, um escapulário, vamos colocar aqui. Só que existe um escapulário de R$ 20, de paninho, que vai ser abençoado pelo padre, colocado em você. E olha que lindo, é lindo. Mas você pode olhar e falar assim, não, porque eu quero um escapulário de ouro de R$ 6.000, vamos colocar assim, eu não sei os valores. E, enfim, não devemos julgar as pessoas de maneira alguma. Porém, eu acho que esse não é o propósito, você entende? Talvez isso seja um anseio da sua alma por querer ter algo caro, ou algo brilhoso, ou algo que você vai considerar duradouro, sendo que tudo passa, né? E muitas vezes pode ocorrer, por exemplo, com um instrumento, da pessoa querer comprar um instrumento mais caro, querer comprar porque fala assim, não, mas é para Deus, sabe? E eu acho que realmente a gente deve entregar o melhor para Deus. Mas o melhor não necessariamente é um instrumento mais caro. Às vezes, se um instrumento tem uma boa qualidade e o outro às vezes é mais caro, eu não estou dizendo um instrumento diferença de qualidade. O que eu quero dizer, às vezes um é mais caro e o outro é mais barato porque você quer uma cor mais bonita ou você quer, sabe, uma coisa diferente, se diferenciar dos outros de alguma forma. Então, eu sinto em meu coração que essas coisas não agradam a Deus, no fim das contas. O que agrada a Deus é a gente fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem, sabe? E com aquilo, claro, a gente deve sim entregar o melhor para Deus. Se você tiver a opção, a possibilidade de comprar um bom instrumento, né? Deve ser feito. Agora, no caso do escapulário, por exemplo, comprar um escapulário simples, ele vai ser efetivo, né? Pro sentido de você estar ali com a mãe de Deus perto de você,
com mais intimidade com Deus. Então, né, o importante é deixar Jesus sonhar em nós, deixar a vontade de Deus prevalecer e reinar nas nossas vidas, e entender que muitas vezes, o que eu quis dizer com tudo essa história de escapulário e de instrumento, é entender que muitas vezes, até nas coisas de Deus, a gente quer colocar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, que muitas vezes não são as vontades e os desejos e os sonhos de Deus para nós. Então, que nós possamos deixar Jesus reinar, que Cristo Rei reine em nós, né? Deixar Jesus reinar nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas decisões, né? Reinar em nossa alma, nas nossas atividades, em tudo que nós fazemos, que nós possamos deixar Jesus reinar, porque só Ele tem palavras de vida eterna e só Ele sabe o que é melhor para todos nós. Amém? Vamos hoje para as leituras de Lucas 19. Começando aqui em Lucas 19, temos o título Zaqueu recebe Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebendo-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: Ele vai hospedar-se em casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é o filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. A palavra, essa leitura aqui de Zaqueu é linda, né? Zaqueu, essa de Zaqueu é linda, que Jesus fala: deixa eu me hospedar na sua casa, né? Desce porque é preciso que eu fique hoje em tua casa, é preciso, né? Que nós possamos estar sempre com a porta aberta para Jesus e convidar Jesus e limpar bem essa nossa casa para receber, para Jesus querer ficar aqui na nossa casa, né? Fica conosco, Senhor. Vamos à parábola do dinheiro. E olha aqui, vale destacar que isso aqui, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Mais uma vez, né, Jesus fala disso. Que tem a outra vez que ele fala que ele é médico, ele vem para curar os que necessitam, né? Deixa eu ver aqui qual palavra é essa para te informar. Aqui é Marcos 2:17. Marcos 2:17. Vou até pegar aqui na Bíblia Ave Maria. Marcos 2:17. Só um momento. Aqui na Bíblia Ave Maria está: ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Vamos agora então à parábola do dinheiro emprestado.
ouviram-no falar. E como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiram de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola: um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas, dizendo-lhe: negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele os embaixadores para protestarem: não queremos que ele reine sobre nós. Quando investido da dignidade real, voltou e mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um teria lucrado. Veio o primeiro: Senhor, o teu dinheiro rendeu 10 vezes mais. Ele disse: muito bem, servo bom, porque foste fiel nas coisas pequenas. Receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo: Senhor, teu dinheiro rendeu 5 vezes mais. Disse a esse: se também tu, governador de 5 cidades. Veio também o outro: Senhor, aqui tens teu dinheiro, que guardei embrulhado num lenço, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Replicou-lhe: servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que sou rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Porque, não puseste o meu dinheiro num banco, na minha volta eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Senhor, esse já tem 10 minas. Eu vos declaro: todo aquele que tiver, lhe será dado, mas o que não tiver, lhe será tirado até o que não tem. Será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e os que não me quiseram por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois dessa palavra, Jesus os foi precedendo no caminho sobre Jerusalém. Olha, se você for ver, é justamente aquilo que a gente estava lendo no Evangelho do dia de hoje, né? Aqueles que não me quiserem por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Ou seja, nós devemos colocar Jesus como o rei das nossas vidas, pois é isso que Deus quer, né? É isso que Deus quer, que Cristo seja o rei nas nossas vidas, que Cristo rei reine em nós, né? Por quê? Porque Cristo sabe o melhor para as nossas vidas, Cristo nos guia a fazer o melhor, Cristo nos deu o exemplo de sua vida para que nós possamos seguir, sabe? Então, olha só, nós devemos deixar Deus ser o rei, deixar Cristo ser o rei nas nossas vidas. Isso é essencial mesmo, porque se não fizermos, veja aqui, trazei-os e massacrai-os na minha presença, entendeu? Mas não pelo medo, também existe o temor, mas por amor, por entender que Cristo deu toda gota de sangue, suor, lágrimas do seu ser como ser humano. Para começo de conversa, Cristo se encarnou. Deus veio ao mundo por mim, por você. Então, olha quanta coisa ele fez por nós. A gente viver e deixar ele reinar na nossa vida não é nem o mínimo que a gente pode fazer,
sabe? Eu sinto que é o que a gente precisa, claro, fazer, mas a gente não tem como. Realmente, nós somos todos devedores. Nós não temos como pagar a Jesus por tudo aquilo que ele nos fez. E ainda mais com todo o pecado que a gente cometeu, né? Então, que nós possamos deixar Jesus reinar na nossa vida, pois ele sabe o que é melhor para nós. Como nós podemos reparar os corações de Jesus e Maria, como nós podemos seguir adiante, né? Pela força, com Jesus tudo pode ser mudado, pela força da oração, né? Então vamos lá. Vamos aqui ao título Últimos Dias de Jesus em Jerusalém. Vamos começar ao título aqui com a entrada em Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide a esta aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumento atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: O Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhe os donos: Por que fazeis isto? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E os trouxeram. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já ia se aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes. Por isso, todas as maravilhas, por todas as maravilhas que tinha visto, e dizia: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Nesse momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: Mestre, repreende os seus discípulos. Ele respondeu: Digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. Olha só. Vamos lá. Novamente falando do reinado de Jesus, né? Que até as pedras irão clamar se eles se calarem, as pedras vão clamar. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Vamos aqui ao título Lamentação por Jerusalém. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz, mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te apertarão de todos os lados, destruirão a ti e teus filhos, e que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitado. Jesus purifica o templo. Em seguida, entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: Está escrito: A minha casa é casa de oração, mas vós fizestes
Mas vós a fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava muito admirado quando o ouvia falar. Então, gente, novamente, hoje reforçou completamente o reinado de Jesus. Desde lá, aonde nós vemos Herodes, né, não nas leituras de hoje, mas no Evangelho, onde nós vemos Herodes, né, que não consegue deixar que Cristo reine na sua vida. Ele quer assassinar todos os bebês porque ele não quer, ele tem medo. Ele é um rei secular, mas ele tem medo de perder o seu reinado secular ali. Mas Cristo é o rei que existe do princípio ao fim. Ele é o alfa e o ômega, o nosso rei. Então, que nós possamos deixar Jesus reinar em nossas vidas, guiar nossas ações e reinar nos nossos pensamentos, nos nossos corações. Em nome de Jesus, essa é a oração do dia de hoje. Que Jesus reine em nossos corações. Amém? Vamos rezar uma Ave Maria nesse momento. Em honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, agradecimento e também pelas almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria.